Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E para começar essa aula, quero, antes de mais nada, pedir desculpas porque houve um atraso realmente na publicação dessa videoaula. Foi devido a problemas técnicos, mas mesmo assim eu peço desculpas, afinal de contas é natural que houvesse pessoas que estivessem esperando essa nossa videoaula ser postada. Começo mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas e agradeço principalmente àqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Convém lembrar ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Nessa aula vamos retomar o assunto de literatura e vamos começar a falar sobre o classicismo. O classicismo era a estética literária do Renascimento em toda a Europa. Portugal, inclusive. O principal nome do classicismo em Portugal vem a ser Luís de Camões, que é o símbolo do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. O Renascimento foi um movimento cultural que ocorreu em toda a Europa entre os séculos XIV e XV. Representava uma nova visão de mundo para a sociedade, em oposição ao feudalismo. Foi numa época em que tanto Portugal quanto outros países europeus promoviam grandes navegações pelo Oceano Atlântico. Formavam assim grandes impérios coloniais. Bem, isso é o contexto histórico do que nós vamos estudar hoje. Convém lembrar aos vestibulandos que na prova que vocês vão fazer também vai cair a matéria de História, então é importante vocês também estarem estudando História. Não só para vocês entenderem o contexto histórico do que nós estamos falando, mas também para garantir uma boa nota. Bem, o classicismo, como já dissemos, é a estética literária do renascimento cultural que ocorria na Europa. Segue um quadro com as principais características desse movimento literário. São características do classicismo. Primeiro, respeito à proporção. Segundo, busca da perfeição formal e objetividade. Terceiro, resgate da cultura da antiguidade clássica, em especial os modelos de composição. Quarto, valorização do ser humano. Bem, podemos dizer que em Portugal o classicismo começou em 1526 com a volta do poeta português Sá de Miranda, que até então estava na Itália. Sá de Miranda trouxe as ideias do Renascimento para Portugal, em especial o verso decassílabo. É natural que alguém mais esperto, quando veja a data de nascimento de Luís de Camões, pense assim: ué, Sá de Miranda chegou de volta a Portugal em 1526. Então Camões escreveu os versos antes de 1 ano de idade? Muito estranho, não é? Como será que isso é possível? Vocês sabem? Não sabem? Nem eu. Pouco se sabe sobre Luís de Camões, esse poeta que é o símbolo do nosso canal. Ao que tudo indica, sua família pertencia à pequena nobreza. Pelo sim, pelo não, tudo que nós sabemos sobre Luís de Camões é conjectura. A principal obra de Luís de Camões é o poema épico Os Lusíadas. Nesse poema, Luís de Camões retoma os ideais literários dos poemas épicos da Antiguidade Clássica, como a Ilíada e a Odisseia de Homero e ainda a Eneida de Virgílio. Retomando tais ideais, Camões narra os principais acontecimentos da história de Portugal através da navegação de Vasco da Gama a caminho das Índias. Por trás disso havia uma crítica à ambição descontrolada dos navegantes portugueses. Os Lusíadas, canto 3, episódios de Inês de Castro. Tu só, tu, puro amor com força crua, que os corações humanos tanto abriga, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Reparem como o pronome pessoal reto tu, tanto na forma pronominal pessoal reta, como na forma possessiva ou ainda nas formas verbais, faz referência ao sentimento de amor,
como caracterização de um sentimento comum a todos os seres humanos. Temos, assim, a universalidade da poesia de Camões, o que se verifica pelos adjetivos que são usados. Inês de Castro teria sido uma amante do príncipe Dom Pedro, assassinada por causa de seu amor proibido. Os Lusíadas, canto 10º. Não mais, musa, não mais que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho, não no da pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza, de uma austera, apagada e vil tristeza. Nesse trecho, o poema se refere a aspectos negativos das grandes navegações portuguesas, alertando que o sonho da grandeza de Portugal seria prejudicado por sentimentos negativos. Os Lusíadas foram a principal expressão da obra literária de Luís de Camões, mas não foram a única. Camões também escreveu sonetos. Os sonetos eram divididos em 2 estrofes de 4 versos e outras 2 estrofes de 3 versos, sendo que todos esses versos possuíam 10 sílabas métricas, sendo chamados então de versos decassílabos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferente em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de modo espanto, que não se muda já como soia. Verificam-se aqui várias contradições, falando-se de mudanças, retomando as ideias do filósofo grego Heráclito de que nada permanece igual no decorrer da existência, tudo muda. Isso lembra em parte versos como os de Lulu Santos, tudo muda o tempo todo. Reparem 2 coisas. Primeiro, que o uso da antítese reforça a visão de mundo contraditório. Segundo, alguns dos pronomes usados dão uma ideia de distanciamento diante das mudanças. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Reparem como nesse soneto Camões usa uma anáfora. Ele usa o termo amor como sujeito de uma série de versos, através da repetição da forma verbal é do verbo ser. Com isso, podemos dizer, Camões nos deu uma ideia de que o amor não pode ser definido a partir de um único ponto de vista. Também se verifica um paradoxo com o uso de elementos opostos, dando uma ideia de tensão existencial que caracteriza o amor, mostrando assim a universalidade do poema como um todo. E como prova dessa universalidade, boa parte desse poema foi aproveitada por Renato Russo, adicionando-se a textos bíblicos do apóstolo Paulo para fazer a música Monte Castelo. Nessa aula, retomando o assunto de literatura, nós falamos sobre o classicismo, que foi a estética literária do Renascimento, época em que se valorizou a razão, resgatando os ideais de beleza da antiguidade clássica. Isso aconteceu em toda a Europa, Portugal inclusive. E na próxima aula nós vamos retomar o assunto de coesão textual e vamos falar sobre um dos procedimentos da sequenciação frástica, que é o encadeamento por justaposição. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.